Um médico que virou o cozinheiro da casa só para diminuir o sal da comida. Um biólogo que mudou de vida por causa de uma previsão. Um estudante que se libertou de uma doença considerada incurável. 3 histórias de vida, 3 vitórias brasileiras na luta contra essas doenças que se tornaram epidemia mundial, a hipertensão e o diabetes. Será que Humberto está curado do diabetes? Essa pergunta ainda não pode ser respondida, mas ele não toma um remédio e tem uma vida igual a de qualquer outro jovem nessa idade. Poderia ser muito diferente, mas um tratamento com células-tronco, desenvolvido pela USP de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, fez com que o pâncreas desse estudante voltasse a produzir insulina, algo considerado impossível até bem pouco tempo atrás. Há quase 6 anos, Humberto está livre das injeções. Eu tinha dentro de mim uma confiança muito grande que ia dar certo. Meus pais, eles ficaram meio receosos, e até por ser menor, eles precisavam assinar um termo porque corre risco de vida. Mas eu tinha pra mim que eu tinha que fazer isso. Humberto e mais 24 voluntários se submeteram a um tratamento criado em 2003 pelo professor Júlio Voltarelli. O médico, um dos maiores pesquisadores de células-tronco do país, morreu no ano passado. Atualmente, o projeto é conduzido pela equipe do endocrinologista Carlos Eduardo Cury. Todos os voluntários sofriam de diabetes do tipo 1, aquele que costuma aparecer na infância ou na adolescência, tornando o paciente dependente de insulina. Humberto tinha 17 anos quando recebeu o diagnóstico de diabetes e logo depois entrou para o projeto. Estava num processo de vestibular, então eu carregava uma garrafinha d'água. E eu estava bebendo muita água, indo muito no banheiro, sentia diferença na visão, que eu uso óculos. Eu achei estranho, e até então eu não sabia nem o que era diabetes. O estudante mora em Ribeirão Preto e tinha todas as condições para participar da pesquisa. Minha mãe falava, eu acho que não tem necessidade de você passar por tudo isso, até porque tem um processo de quimioterapia, que é muito forte, sendo que você consegue conviver com essa doença. Mas Humberto decidiu não seguir os conselhos da mãe. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. O pâncreas é atacado pelo próprio sistema imunológico do organismo. Por isso, deixa de produzir insulina. Para fazer com que o pâncreas volte a fabricar a substância, os médicos primeiro retiram células-tronco da medula do próprio paciente. Depois, o voluntário passa por quimioterapia para desprogramar o sistema imunológico. Em seguida, as células-tronco são reintroduzidas. Quando isso acontece, o pâncreas volta a funcionar, produzindo insulina. Os médicos não fazem previsões, não sabem dizer ainda por quanto tempo o pâncreas vai continuar produzindo insulina. Dos 25 voluntários, 3 não alcançaram o objetivo, mas outros 22 conseguiram uma significativa melhora de vida. Dos 22 pacientes, vários deles voltaram a usar insulina, mas apenas em uma dose ao dia, o que também é uma grande vantagem, tendo em vista que o tratamento usual são 3 ou 4 injeções de insulina por dia. E temos pacientes como Humberto, que está livre de insulina até hoje e não precisa de usar esse hormônio. Pode ser que ele precise, mas ele está livre até hoje. Mas o paciente tem que fazer a sua parte. A vida de excessos na alimentação e sem cuidados com o corpo precisa acabar. A tal mudança de vida, sempre tão falada pelos médicos, começa assim, com exercício físico. Pode ser uma caminhada, uma corrida. A dica é achar uma atividade que traga prazer. Para mim, é a bicicleta. O importante é dar ao corpo o que ele mais precisa, movimento. E foi a isso que Humberto se agarrou, malhando na academia, correndo no parque e caprichando na alimentação. Ele pretende dar ao corpo condições para se manter saudável. De quebra, Humberto ainda descobriu um jeito de se livrar da tensão e diminuir o estresse.
Uma pesquisa mundial feita em conjunto com uma instituição daqui do Brasil, divulgada nessa semana, provocou o maior burburinho na internet. Ela fala que o uso de adoçante pode prejudicar a fertilidade da mulher. E hoje, então, para falar sobre esse assunto e também mitos e verdades desse produto tão polêmico, a gente recebe aqui no estúdio o médico endocrinologista, Dr. Carlos Eduardo Barracuri. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Já começamos, então, com essa dúvida aqui na nossa tela. O adoçante pode causar infertilidade, pode prejudicar os índices para, de repente, uma mulher que quer engravidar, doutor? Na verdade, para a mulher querer engravidar, primeiro tem que ter saúde. E a infertilidade, de uma forma geral. E a infertilidade não é só da mulher, é do casal. É importante todos saberem disso. Certo. Colocar a culpa no adoçante hoje é muito difícil da gente fazer isso. É muito cedo para a gente afirmar. É muito cedo, nós não temos evidências contundentes de que seja causa específica. Então hoje, a gente já pode falar que hoje isso é mito. Hoje isso aqui é mito. Em relação aos adoçantes que já tem nos refrigerantes, por exemplo, a pesquisa fala sobre esse tipo de adoçante. Sim, os adoçantes não são nada livres de problemas. Não são nada saudáveis, digamos assim. Não, o ideal é você consumir o menos possível, ainda mais o refrigerante, que é um produto químico muito complexo. Já tem vários outros produtos ruins, né, doutor? É difícil saber o que está fazendo mal. O adoçante é apenas um das substâncias presentes no refrigerante. Doutor, a gente tem uma outra questão para colocar aqui na tela. Todo mundo pode consumir adoçante? Na verdade, o adoçante tem que fazer parte de uma alimentação saudável. Normalmente, a maioria dos adoçantes tem 0 calorias ou muito poucas calorias. Isso pode ser útil, mas cada caso é um caso. Cada paciente tem que ser visto pelo seu médico, pelo seu nutricionista, para bolar o plano. O adoçante é muito bem-vindo em alguns alimentos. Agora, o mais interessante é que cada um tem o seu planejamento. Por isso que é sempre importante conversar com o médico. Já que o senhor falou em calorias, doutor, a gente entra então na próxima questão aqui, porque justamente quando surgiram os adoçantes, pareciam que eram produtos milagrosos, né? Todo mundo querendo colocar adoçante para não engordar. E aí eu te pergunto isso, adoçante engorda? Olha, estudos recentes em modelos animais e até em humanos, que antigamente a gente achava que o adoçante não engordava, engorda sim. Isso é verdade. Isso é verdade? Sim. Por isso que o plano alimentar tem que estar em conjunto. Vou te dar um exemplo. Às vezes um atleta de alta performance que tem um ganho que gasta muita caloria, às vezes o açúcar que ele consome não faz tão mal. Entendi. Mas para uma pessoa sedentária, a mesma quantidade faz. Doutora, a gente tem aqui mais uma outra questão em relação ao câncer, que também já deu muito o que falar, principalmente nas redes sociais. Adoçante pode causar câncer? Não. Mito? Mito. Isso sim é um grande mito. Nas quantidades que se consome hoje em dia, a probabilidade de causar câncer é mínima. Os estudos em modelos animais expôs os animais a quantidades muito altas de adoçante. Então, isso aqui é de fato um mito. Agora, a nossa última questão, que é em relação à comparação com açúcar ou adoçante. O senhor me dizia aqui nos bastidores que, na verdade, o ideal é não colocar nada na comida, no café. O ideal é que os filhos sejam criados sem adição, já desde pequenininhos. Já acostumados com papilas, né, gustativas. Sim, a gente fica acostumado muito com um paladar muito doce. A gente vai sempre buscar um aditivo. Eu não quero vilanizar o açúcar. O açúcar bem usado é muito bem-vindo. Existem açúcares com muitos nutrientes. O adoçante também. Mas o ideal é usar in natura. Tomar e comer o que puder puro, né? Da forma mais natural possível. Conversei então com o Dr. Carlos Eduardo Barracuri, ele que é endocrinologista da USP de Ribeirão. Doutor, muito obrigada, Obrigado, pela sua participação aqui.
doença que já se transformou numa verdadeira epidemia. O diabetes atinge cerca de 350 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, são cerca de 12 milhões de pessoas obrigadas a conviver com a doença. E como se prevenir e tratar o diabetes? É o que vamos conversar hoje com o nosso entrevistado. Ele é PhD em endocrinologia e pesquisador da equipe de transplante de células-tronco da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Também escreveu o livro O Futuro do Diabetes. Eu recebo hoje no Márcia Peltier Entrevista o médico Carlos Eduardo Cury. Cury, é um prazer enorme ter você aqui. Eu acho que esse assunto do diabetes é um assunto assim que todo mundo precisa saber um pouco mais, porque muita gente não tem nem noção que pode estar diabético, né? Queria que você me explicasse o que é diabetes, assim, o diabetes, para quem está em casa ter bem claro essa doença que atinge 12 milhões de brasileiros. Márcia, antes de mais nada, obrigado por estar abrindo espaço do teu programa de entretenimento para trazer informação de diabetes. Para quem está em casa, quem estiver vendo a gente, diabetes é quando a glicose passa do limite do normal. O que é o normal? O normal é 100 em jejum. Pessoa em jejum de pelo menos 8 horas não fica com glicose maior do que 100. Certo. Existe um exame também que a gente pode fazer em que o paciente toma um copo com 75 gramas de açúcar e 2 horas depois a esse teste, a glicose não pode passar de 140. Então são esses dois testes. E quando você fala, só para falar, criança também tem a mesma taxa? Criança também não pode passar desses limites. Tá. Essa tua pergunta é muito importante porque diabetes é uma doença democrática. Crianças, adultos, jovens, brancos, negros, presidentes. E por que ela é tão difícil, às vezes, da pessoa assim, perceber que ela está com diabetes? O diabetes é uma doença da classe daquelas silenciosas. Você nunca viu ninguém ter um atestado de óbito escrito, assinado pelo dentista, por dor de dente. A dor é um sinal de alarme. O diabetes, ele é uma doença eminentemente silenciosa. Se você me perguntar qual que é o principal sintoma do diabetes, eu vou te responder, nenhum. Nenhum, Cury? Então fica muito difícil para a pessoa saber que poderá ter esse problema ou não, né? Aí que tá. A gente precisa botar num país como o nosso, que está em desenvolvimento, não basta só o desenvolvimento econômico, tem que ter o desenvolvimento educacional e também na saúde. Check-ups são práticas muito comuns no mundo todo. E a gente tem que fazer o nosso check-up. A gente faz a check-up do carro. Manda o carro para a oficina porque ele vai parar e vai te deixar na mão, né? E não pensa que o corpo pode te deixar na mão e aí não tem volta, né? Justamente. E o paciente, como que ele descobre? Muitas vezes ele vai no urologista fazer um exame de toque de próstata e acaba no pedido de check-up solicitando a glicemia, a glicose no sangue dá maior do que 100. A ginecologista, os clínicos gerais, é assim que se dá o diagnóstico, de maneira precoce. Mas vem cá, mas você então aconselharia que a pessoa fizesse pelo menos o quê? Uma vez por ano uma checagem da glicose? Todo adulto, nos Estados Unidos, só para você ter uma noção, crianças a partir de 10 anos já fazem check-ups. Há 10 anos? Se a pessoa tem história familiar de diabetes. Bom, então aí a gente tem que voltar para isso. Aí quem está nos ouvindo hoje tem que pensar, a minha família tem algum histórico de diabetes? Se tiver, então vamos prestar atenção a isso. Agora também tem uma coisa, tem muita gente que acha, mas meu avô teve diabetes quando era velho, isso não tem importância. Tem ou não tem importância para o histórico familiar um idoso ter diabetes? Sim, olha só. Quais são os sinais que quem está vendo a gente, para todos nós, temos que ficar atento? Parente de primeiro grau, diabético. Parente de primeiro grau o quê? Pai, mãe? Pai, mãe, tio de primeiro grau, avô. Parente de primeiro grau. Pessoa está acima do peso, pessoa que já teve ou tem um ataque cardíaco, um AVC, pessoa com hipertensão, colesterol alterado, triglicérides alterado. Quem tem algum desses fatores tem que fazer um check-up mais específico. O legal é você achar antes da doença se manifestar. Certo. A gente surpreender a doença antes que a doença surpreenda a gente. Pois é, você falou aqui numa coisa que hoje em dia todo mundo luta, que é estar acima do peso, né? Obesidade. Mas quando é que você considera que a obesidade é um fator que possa levar à descoberta da diabetes? Olha só, o principal
qualquer pessoa com índice de massa corporal aumentado tem risco. O que é índice de massa corporal? É o peso dividido pela altura ao quadrado. Então você pega o seu peso, divide pela sua altura elevado ao quadrado, tem que dar menos que 25. Se der mais que 25... já é sobrepeso. Acima de 30 já é obesidade. Mas eu queria destacar um ponto específico. Obesidade principalmente abdominal. Quer dizer, gordura na barriga. Gordura na barriga. Tanto para homem como para mulher. Os dois. Quer dizer, a gordura, porque também a gente identifica hoje em dia que a gordura na barriga também é perigoso para a questão cardíaca. É porque faz parte de um pacote. Pois é, o pacote está incluído problemas cardíacos e diabetes. Pode olhar, o paciente portador de diabetes, principalmente, nós estamos focando mais agora no diabetes do adulto, que é o tipo 2. O tipo 2 é esse que é a grande maioria, que é o grande boom do século. É obesidade abdominal, é um pacote, obesidade abdominal, diabetes tipo 2, gota, hipertensão, colesterol alterado, triglicéridos alterado, apneia do sono. Por que isso acontece mais agora? O diabetes tipo 2 é uma doença que tem um cunho genético muito importante. Quem tem na família tem um risco maior de ter. Tudo bem, mas a genética não tem mudado nos últimos anos. O que mudou nos últimos 50 anos? Foram os hábitos de vida. Então a pessoa com uma determinada genética passou a se expor a condições que até outrora, Márcia, a gente não tinha. Fast food, facilidade de locomoção por carro, ônibus, elevador. vidro elétrico, elevador, controle remoto, pequenas coisas que a gente fazia andando e que hoje a gente não faz. Então, para ganhar caloria é a coisa mais fácil que tem. Ai, perder é tão difícil, né? Nossa, mãe. Perder uma hora de eterna caminhada, briga. para uma pessoa, um adulto como nós, 300, 400 calorias. 300, 400 calorias é um sanduíche na praia aqui. É um nada, né? Quer dizer, mas então o grande vilão dessa doença atualmente é a mudança dos hábitos do homem moderno. Isso mesmo. Esse é o grande vilão. É o grande vilão. Esse é o diabetes 2. Do tipo 2. Tá, que pode atingir a pessoa desde criança, se for uma criança obesa, sedentária, com uma alimentação errada, porque a gente vê muita gente agora que prefere alimentar o filho rapidamente, né? Justo. Manda lanches dos colégios, produzindo lanches horríveis, Justo. só de batatinha frita, essas coisas todas empacotadas. Quer dizer, é o problema do estilo de vida. Certamente. E o estilo de vida que o pai e a mãe leva passa para o filho. É impressionante. E antigamente, quando a gente atendia pacientes pediátricos, criança diabética era sinônimo de diabetes tipo 1, que nós vamos falar. Tipo 2 era do idoso, do adulto mais avançado. E hoje essa história não é mais assim tão clara, porque a obesidade está cometendo faixas cada vez mais jovens. Que coisa, hein? Pessoas. Então, hoje, eu já trato pessoas no meu consultório comum de 14, 15 anos que tomam remédio para pressão, para diabetes, para colesterol. E que tudo foi detonado pela questão dos hábitos alimentares e sedentarismo? Associado certamente a uma predisposição que essa pessoa já tinha. Então, o conselho é, não pode dar essas porcarias para os filhos, né? Primeiro é básico, né? É básico. Agora, dentro de casa também não se pode comer isso, né? O hábito tem que ser da família. É, porque eu fico imaginando você dizer, meu filho vai comer espinafre, aí você está comendo batata frita. Como é que o garoto vai comer espinafre? Não vai, né? É claro que você está na casa da sua avó, que tem aquela torta gostosa. Poxa, come aquele pedacinho, pronto. Vai comer, né? Agora está fazendo parte do nosso dia a dia, cada vez mais embrenhado na nossa cultura. Nós temos que mudar isso. Ô, Cury, eu tô até com o seu livro aqui, ó, O Futuro do Diabetes, que a gente depois vai conversar mais sobre isso, para explicar o que está se fazendo, essas pesquisas todas que vocês estão fazendo em Ribeirão Preto, que é um dos centros mais importantes de pesquisa sobre diabetes no país e no mundo, né? Vamos combinar que vocês estão com vários protocolos, que depois você vai explicar o que é isso. Eu acho o seguinte, que a gente tem que falar bastante, porque as pessoas precisam ter uma conscientização de que o que você é o que você come. E as pessoas não têm essa noção, né, Cury? Ficam achando, não, eu vou comer tudo que é porcaria, mas eu vou ter uma saúde ótima. Não vai, né? Essa conta não vai fechar, vai? Não fecha. Não fecha, até porque todo mundo acha que com a gente é diferente.
Não, eu tenho um ótimo organismo. Como é que você sabe, cara? Eu tô ficando com medo. Se você for parar para ver o IBGE, nós estamos vivendo muito mais. E a gente tem que estar preparado para viver muito. Então, viver muito significa correr riscos que até ontem a gente não corria. Diabetes é um deles. É verdade. Quem vive muito, a incidência de diabetes na faixa etária após os 50 anos é muito alta. Então, a gente tem que estar preparado para viver bem a vida toda. Nós falamos sobre o diabetes número 2, que é o que está realmente, né, mais presente no nosso dia a dia, mas a pesquisa de célula-tronco que vocês fazem é diabetes 1. Sim, a nossa pesquisa, Márcia, eu gostaria até de aproveitar, essa pesquisa nossa que é pioneira mundialmente, ela é voltada para o diabetes tipo 1. O que é o diabetes tipo 1? Diferentemente do adulto diabético tipo 2, o pâncreas desses meninos param de produzir insulina quase completamente. Quando você falou meninos, é porque a faixa etária É de crianças. é o diabetes infantil. Diabetes tipo 1 é uma doença clássica de crianças, mas não exclusiva. Tem adultos que desenvolvem também. Mas classicamente, para todo mundo guardar, tipo 1 é mais de criança, tipo 2 é mais de adulto. Certo. O tipo 1 tem um problema que é o seguinte: ele representa 5% de todos os casos de diabetes. A criança tem um problema que envolve o seguinte: é um ser humano pequeno, muitas vezes de 3, 4, 5 anos de idade, e que tem que injetar insulina 4, 5 vezes ao dia. Nossa, isso é muito difícil, né? E picar o dedinho para medir a glicose. E aí, o tipo 1, o que ele é? Ele é uma doença autoimune. O que é isso? O próprio sistema imunológico do paciente resolve destruir as células que produzem insulinas no pâncreas. Nossa. O pâncreas fica aqui na barriga e o sistema imunológico dele, em vez de destruir bactérias, vírus, lombriga, Certo. destrói uma própria parte do corpo. E não tem uma explicação por que isso começa? Até hoje a medicina não sabe o porquê exato. Tem vários genes mapeados, vários fatores ambientais, mas nenhum isoladamente responde a pergunta. E o que a gente pensou? O nosso centro em Ribeirão Preto é um centro de referência mundial em tratamento de doenças autoimunes com células-tronco. Não, eu achei isso uma coisa fantástica, porque a gente fica pensando que isso acontece em países lá fora, né? A gente não pensa que acontece no nosso Brasil, e quando a gente pensa, a gente vai achar logo que pode ser que seja em São Paulo, mas não, é em Ribeirão Preto. É em Ribeirão Preto, com muita honra. Com muita honra, uma cidade super agradável, uma graça, que eu particularmente conheço e gosto muito. Eu aqui represento uma equipe de mais de 50 pessoas, médicos, dentistas, terapia ocupacional, enfermeiro, etc. O grupo lá, nosso grupo começou em 1999 a fazer pesquisas com células-tronco só para doenças autoimunes. Nós temos uma enfermaria só de transplante de células-tronco para doenças autoimunes. E vem cá, e quando você fala doenças autoimunes, são várias doenças então? Lúpus, quem está vendo a gente tem alguém conhecido que tem esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, doença de Crohn, uma doença intestinal. Então, é um grupo que foi fundado por um importante pesquisador, que é o Júlio Voltarelli, que nós perdemos ele no ano passado. No início desse ano. E a doutora Belinda Simões. São duas pessoas voltadas especialmente à terapia celular. E em 2003 surgiu o convite do Júlio Voltarelli para mim, falou: vamos fazer um braço de diabetes tipo 1. Até então era uma coisa completamente desconhecida da endocrinologia brasileira e mundial. Certo. Mundial também? Mundial. Me mostrou todo o protocolo é todo o projeto. O protocolo é um projeto. Falei: meu Deus, o que era esse protocolo? Era você pegar o sistema imunológico do paciente que está destruindo o pâncreas dele, desligar, igual o computador. Desligar? Como é que se faz isso no ser humano? Com quimioterapia. Olha. Você faz uma quimioterapia e desliga completamente o sistema imunológico. Terminou a quimioterapia, você religa com as células-tronco do próprio paciente, da medula óssea dele. Sei. É um procedimento parecido com o que o Reinaldo Giannichini fez para leucemia. Quer dizer, é um reboot.
Justamente, o termo é esse. Né? Que nem Um computador. reset imunológico. É um Você reset. dá um reset na pessoa. É um reset. Mas vem cá, esse termo quimioterapia deve assustar muito os pacientes e os pais dos pacientes. Assusta. Né? Porém, vários estudos já tentaram tratar esta autoimunidade com pequenas doses de algum remédio, Sei. tratando algum pedaço dessa autoimunidade. E, infelizmente, Márcia, não deu resultado. Não, né? Daí que deu o pulo do gato do nosso grupo, falar assim, ora, se quem tratou de uma maneira muito branda não teve efeito, vamos então fazer o seguinte, manda todo o sistema imunológico embora. Nossa. E contrata um novo. E vem cá, e como é que se consegue pacientes para fazer isso? Porque isso vamos dizer, eu sei que é uma coisa científica, mas é uma aposta. Numa visão de tratamento. A gente não tenta convencer. A gente mostra que é um projeto aprovado pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa. Atualmente, essa pesquisa nossa é aprovada pelo FDA americano e a gente coordena um estudo internacional hoje, Estados Unidos e Europa. Vocês coordenam um estudo internacional nos Estados Unidos e Europa? Sim, normalmente a Nossa. gente consome informação de lá. Desses estudos que são feitos lá. A gente replica. Eles trazem um projeto e falam, faz desse jeito. A gente que bolou o projeto para eles fazerem. E eles estão fazendo lá e vocês coordenam lá fora. E a gente também está fazendo e coordenamos tudo. E vem cá, e como é que foi o primeiro grupo que se dispôs voluntariamente a fazer isso? Que idade tinham? Que pessoas eram essas? A gente começou incluindo pacientes acima de 12 anos de idade. Então o menor tem 13 anos hoje, entrou com 13 anos, e o maior com 35 anos. Todos tipo 1? Todos tipo 1, recém-diagnosticados. Ah, também tem isso, tem que ser recém-diagnosticado. Por quê? Porque ainda tem um pedacinho de pâncreas produzindo insulina. E isso é importante para quem está vendo a gente. Então são pessoas que chegaram recém-diagnosticados, usando insulina, e a gente mostrou, foram procurar a gente e a gente explicou, olha, você tem a terapia hoje convencional, hoje a terapia convencional é muito interessante também. Você pode fazer essa, e se você quiser, você pode ser voluntário nessa outra pesquisa que a gente tem aqui, com células-tronco. Esse julgamento, Márcia, é do paciente, da sua família. Tem pessoas que olham e ouvem o que eu falo e falam, muito obrigado, vou embora, volto daqui a uns 10 anos. Vou te procurar para ver se tem algo novo. E tem gente que vira e fala, não, eu quero fazer isso. E 25 pessoas, nesse primeiro protocolo nosso, que foi de 2003 a 2011, fizeram essa pesquisa. 21 pararam de usar insulina. 21 de 25 é um sucesso absoluto, praticamente, né? Só 4 que não pararam? Só 4. Não, isso é fantástico. Fantástico. Quer dizer, aí as pessoas, porque eles param de usar a insulina, mantêm uma vida regrada, mas não precisam tomar o remédio. Isso mesmo. Aí que tá. O tratamento do diabetes continua. Todo mundo, alguns canais, algumas pessoas da mídia leiga adoram usar o termo cura. O nosso grupo seria o primeiro a usar o termo cura. A gente não é bobo. Lógico. Mas não é cura por quê? Tem que fazer exercício, não tem? Tem que fazer dieta saudável. Nós temos que fazer Mas dieta saudável. Mas qualquer pessoa tem que fazer exercício, qualquer pessoa deve seguir uma dieta saudável, né? Justo. Então isso tem que continuar. Cure, quer dizer que foi assim, a pessoa entrou lá, acabou com o sistema imunológico pela quimioterapia. Zerou. E aí o que? Vocês voltam, o que acontece? Para o remédio da quimioterapia. São 5 dias de químio. No 6º dia, quando termina a químio, no dia seguinte, a gente infunde pela veia. Isso não é cirurgia, tudo pela veia. As células-tronco da medula óssea do próprio paciente que a gente tinha coletado previamente. E aí a pessoa fica mais algum tempo no hospital? Fica mais um tempo para se restabelecer o sistema imunológico. O sistema imunológico nasce de novo. Que coisa fantástica! Ele perde toda a memória imunológica. Por exemplo, a vacina, a cachumba que ele teve, os anticorpos que ele não tem mais anticorpos. Acabou. Tudo que ele sarampo, cachumba, catapora, ele pode pegar de novo. Ele vai ter que pegar a fila da vacina de novo. Mas ele vai poder se vacinar depois? Tem que se vacinar.
Aí vocês fazem um esquema de vacinação. É como se o sistema imunológico dele, Márcia, tivesse nascido de novo. Quer dizer, virou um recém-nascido. De sistema imunológico. Que coisa incrível! Como é que se pode fazer isso sem precisar fechar o sistema imunológico de uma pessoa? Como é que pode ser isso? A gente está tentando estratégias que sejam seguras e eficazes. É uma balança. Essa nossa estratégia que eu acabei de mostrar de desligar e ligar o sistema imunológico, ela tem sido eficaz, porém você pode questionar a segurança. Então, será que a gente não poderia usar um tratamento que não envolvesse quimioterapia? A gente hoje tem em andamento um estudo em paralelo, os dados ainda não foram mostrados ou publicados, com uma célula-tronco chamada mesenquimal. É um nome feio, mas que essa célula é o seguinte: a gente tem ela na medula óssea e temos no tecido adiposo. Ah, é? Na gordura? Na gordura, essa célula está presente lá. Então quem faz lipo tem essa célula que joga fora? Por incrível que pareça. E essa célula tem umas características muito interessantes. Ela ajuda a bloquear o sistema imunológico alterado, processo autoimune, e há especulações de que essa célula possa regenerar o pâncreas. Então a gente está apostando nessa célula-tronco mesenquimal, esse nome esquisito, mas é um protocolo, um projeto em paralelo que a gente tem com a quimioterapia e que esperamos que possa ser útil ou que traga pelo menos algum benefício extra. Essas duas linhas são as nossas linhas da USP em Ribeirão Preto, desse grupo que eu represento aqui hoje. E quando você fala assim, vocês estão pesquisando isso significa o que para o leigo em termos de prazo? Medicamento se demora cerca de 10 anos. Células-tronco talvez demore mais, por quê? Para estudos de segurança. Qual que é o medo da célula-tronco? Essa célula-tronco injetada virar câncer. Sei, porque ela o quê? Multiplica as células? A célula-tronco é uma célula que, por si só, tem uma capacidade de se autoduplicar muito grande. Então, existe uma questão de segurança nisso. Porque a gente não sabe, por exemplo, no estudo de diabetes, eu não sei a longo prazo o que essa célula-tronco pode fazer naquele paciente. Ah, entendi. Daqui a 10 anos. O paciente que mais tempo fez foi em janeiro de 2004. Nós estamos em 2012, então temos 8 anos. Será que daqui 20 anos esse paciente vai ter um efeito colateral? Essas perguntas têm que ser respondidas. Então, assim, a gente tem muita energia, a gente quer muito produzir, mas a gente tem que ter serenidade e saber que tudo tem que ser feito da maneira correta. Pois é, nesse grupo de 25, que você falou 21 não usam mais insulina, o que aconteceu com esses 4? Bom, esses 4 pacientes, eles tinham uma característica em comum. Eles tiveram a glicose muito alta ao diagnóstico. Eles quase entraram em coma. Todos os 4? É uma condição que se chama cetoacidose diabética, em que o paciente muitas vezes precisa de UTI. E a capacidade do pâncreas produzir insulina é muito pequena. Mas vocês já selecionaram esses pacientes com essa característica para saber a gente aprendeu. Para ver se poderia dar certo. Justo. E hoje, se algum paciente procurar a gente que tem apresentado cetoacidose diabética, eu digo para ele, não faça. Não vai valer a pena, né? Porque não vai valer. Mas por isso que o voluntário de pesquisa é importante, Márcia. Ele não é bom só para ele. Aqueles 4 pacientes que fizeram a pesquisa e a gente viu que não deu certo, foram úteis para os próximos que estão por vir. Para as famílias que chegam para nós desesperadas. Eu tenho hoje a capacidade de virar e falar assim, não faça. Essa nossa pesquisa hoje não é boa para o seu perfil. Agora, como é que as pessoas chegam até vocês? Através de programas como o seu. A comunidade médica brasileira conhece muito bem o nosso grupo. Então a gente está envolvido em congressos no Brasil todo. Então a gente sempre mostra os dados da gente, tanto de maneira científica como para a mídia leiga, a gente tem mostrado com muita frequência. Então o paciente acha por e-mail, no blog, através do livro, no livro tem os e-mails, tem os contatos. Então, assim, o pessoal chega até nós. Mas eu fico imaginando, Cury, que vocês desse grupo devem ser muito assediados para irem lá para fora, para o exterior. Sim. E aí?
Como é que é? O grupo está coeso, não quer se desfazer, quer manter a pesquisa? Sim, isso é uma bandeira nossa. Cada um do grupo já recebeu convites, mas o nosso grupo primeiro, está na nossa cidade, está em Ribeirão, é do Brasil, é um protocolo nosso, sabe? É difícil? É. Fazer pesquisa de Tem ponta. apoio realmente? Porque a gente fica pensando, será que o Brasil tem apoio suficiente para esses tipos de pesquisa? É duro. No início não tinha quase nada. Hoje nós temos que deixar claro. CNPq, FAPESP, do Ministério da Saúde, dentre vários outros. Então hoje a gente tem um fomento. Mas é difícil, mesmo assim, Márcia. A gente atende consultório, faz pesquisa, bate escanteio e cabeceia. O grupo todo. É porque uma pesquisa dessa é uma pesquisa longa, né? Uma coisa a longo prazo. Tem que ter um investimento contínuo, né? Sim. E sempre, né? Vamos dizer, não tem prazo, vamos dizer. Mas a gente está colhendo muitos frutos bons. Por exemplo, quando a gente publicou esse nosso trabalho 2 vezes num jornal que é impossível se publicar, numa revista científica chamada Journal of American Medical Association. JAMA. O JAMA. JAMA. E esse jornal é impossível publicar uma. Nós publicamos 2. 2. Olha que abertura fantástica. E dali, aquele jornal tem um press release muito forte. Imagino. Então saiu na CNN, saiu no New York Times, saiu no Le Monde. Mas o assédio começou dali. Mas o nosso grupo está muito coeso e a gente quer fazer a nossa história aqui mesmo. Estou falando aqui no seu livro, aqui, O Futuro do Diabetes. E eu tenho aqui no capítulo 15, o poder do sono, a qualidade de vida e o tratamento do diabetes exigem boas noites de descanso. Por quê? O diabetes, principalmente diabetes tipo 2, está inserido naquele pacote que nós comentamos. Obesidade abdominal, hipertensão, colesterol, triglicéridos alterados. Essa obesidade, quem está vendo a gente sabe, o seu parceiro que está acima do peso ronca muito. Roncar é um sinal de alerta? Roncar é um sinal que tem algo de errado acontecendo. Então, existem diversas estatísticas que esses números variam de 20% até 90%, dependendo do peso. Os pacientes diabéticos têm uma maior incidência de síndrome da apneia do sono. O que é isso? O paciente para de respirar. Apneia significa parar de respirar. É o paciente que, todo mundo já viu isso, ele está roncando e quando vê ele dá uma pausa. E a gente fica aliviado, ufa. Parou de roncar. Parou de roncar, na realidade ele parou de respirar. Nossa, que pânico isso, né? São 3 perguntas que o médico tem que fazer no seu consultório ao tratar um diabético. Quando você dorme, você está acordando bem? O paciente responde, eu acordo derrubado. Eu durmo 12 horas, parece que eu dormi 3. Porque ele acorda muitas vezes à noite inconscientemente. Ele não viu que ele acordou. Mas cada parada de respirar, o organismo chacoalha. Nossa. Então ele é aquele paciente que dorme em locais inapropriados. Está indo viajar, é aquele que está sempre dormindo no carona, é aquele que dorme na reunião, é aquele que dorme na sala de espera. Sonolência diurna. Então, um sono que não repousa, sonolência diurna e roncos. Tem que prestar muita atenção nisso, né? Sim. A boa noite de sono ela é importante para muita coisa. Se a gente quiser, e a gente está tendo que trabalhar muito, todo mundo, né, Márcia? Então, dormir é importante, inclusive para os diabéticos. Quantas horas de sono um diabético tem que ter? Não muda em relação ao indivíduo comum. Todo mundo tem que... Essa conta gira em torno de 8 horas. A estatística, a medicina vai girando. Gente, eu acho que quem dorme 8 horas é um felizardo, porque quem é que consegue dormir 8 horas hoje em dia? Só criança, quase. É muito difícil, eu concordo. Mas esse é um número médio. Cada um tem o seu ponto de descanso. Então, eu tenho muitos amigos que descansam muito bem com 5 horas, 6 horas de sono. Eu tenho outros que só descansam com 10 horas de sono. Isso é muito individual. Mas a gente tem que estar atento ao seguinte. Às vezes a pessoa está dormindo 10 horas e está acordando cansado e dormindo durante o dia. Mas e aquelas pessoas que trabalham à noite? Esse é um ponto-chave. É muito complicado um diabético assim. Você ser diabético e trabalhar à noite? Principalmente vigilantes noturnos, motoristas de ônibus. Você imagina um motorista com a apneia do sono, guiando um ônibus à noite, com sonolência no volante.
É terrível, né? Isso aí é acidente, não acerta, né? É um risco enorme. Mas eu digo, para a própria saúde do paciente, quem é diabético, trabalhar à noite traz mais problemas? Ele tem que ter uma adequação muito grande da dieta dele à noite, do exercício que ele vai fazer, a inversão de horas de sono. Engraçado, durante o sono, Márcia, a gente produz alguns hormônios. Pois eu ia perguntar por que o sono é tão importante. Pensar, porque você acorda descansado, não é só isso, né, Cúria? Por exemplo, de manhã cedo, 5, 6, 7 horas, é a hora do pico da cortisona. Nós produzimos cortisona. À noite bem dormida, a gente produz hormônio do crescimento, que é o hormônio do rejuvenescimento. Bom, então por isso que diz que todo mundo que dorme muito fica com cara de mais jovem, né? Então, por exemplo, quando você inverte o sono, você acaba produzindo um pouquinho mais cortisona. Ah, é? E quando você tem fusos horários? Então, o fuso Você horário... troca de país, você está com o fuso horário... O fuso horário é tranquilo porque ele é o lag time, ele é muito agudo. Em 3, 4 dias você resolve ele. O problema são esses trabalhadores que têm a vida trocada há anos. Esse fuso horário é tranquilo, uma semana no máximo você resolve. Eu quero saber o seguinte, você acha melhor a pessoa tomar um remédio para dormir bem, do que passar a noite, claro, que não consegue dormir? Eu acho que a insônia tem que ser tratada. Não necessariamente a gente tem que seguir uma ordem. E você tem que procurar um especialista para isso, porque muitos problemas de insônia são resolvidos com medidas simples, do tipo evitar café, substâncias excitantes após as 6 da tarde, por exemplo, café, chocolate, alguns chás, ter hora certa para dormir, hora certa para acordar, ter o hábito, ter o colchão adequado. Existem medidas, por exemplo, uma coisa muito simples, muitas pessoas fazem a sua agenda do dia seguinte na cama. Tem uma macete muito legal, faça a agenda no final do expediente, por volta das 5, 6 horas, faça a sua agenda do amanhã. Então são pequenas coisas que ajudam, dentre inúmeras outras coisas que eu nem sei, que eu nem domino muito, mas que tem que ser feitas. Se necessário for, o remédio é um aliado. Ô, Curi, você falou do sono, mas eu também acho que a gente tinha que falar uma outra coisa, que é o seguinte, às vezes as pessoas fazem o exame e dá que está com a glicose alta e procuram um médico clínico, mas não tem que ir para o endocrinologista? Olha só, muito frequentemente eu pego pacientes que vão no meu consultório e falam assim, eu vim aqui porque eu estou com pré-diabetes, minha glicose subiu um pouquinho. Aí eu pego o histórico dele e falo, mas você já tem critério para diabetes? Já passou do limite da glicose, nunca ninguém lhe falou? Que o cara já é diabético há um tempão? Ele chega achando que é transitório, o paciente acha que vai sarar, acha que foi um erro de laboratório. Então, gente, para todo mundo guardar, glicose normal não passa de 100. Em jejum, passou de 126 é diabetes. Entre 100 e 126 é o que a gente chama de pré-diabetes. Porém, pré-diabetes e diabetes é praticamente a mesma coisa. Pois eu ia perguntar qual é a diferença. Muitas vezes o paciente sai vibrando achando que ainda só não pré-diabético. O pré-diabético já traz maior risco de complicações no futuro, maior risco de infarto. Então, eu acho assim, é uma doença silenciosa. Muitos pacientes são teimosos, talvez por falta de informação, simplesmente por falta de informação. Então, subiu a glicose, procure um especialista, ou mesmo que você não tenha um especialista na sua cidade, uma cidade vizinha, procure um endocrinologista, se informe melhor, porque tem muito mito em torno do diabetes. Esse teu programa está ajudando a tirar alguns deles. É uma doença que tem muito mito, todo mundo lembra das complicações do diabetes. Que são gravíssimas, né? Problema de cegueira, insuficiência renal, amputações. Porém, uma mensagem que a gente pode deixar aqui é o seguinte, é uma doença que se for controlada e se o paciente respeitar o diabetes, ele tem como viver 100 anos, morrer de outras causas, mas não morrer de diabetes. Isso aqui é muito importante deixar bem claro aqui para todo mundo. Agora, Curi, nós temos que pedir para você primeiro um contato. Você quer deixar algum site para alguém que queira entrar em contato com vocês? Por favor, qualquer dúvida, mande um e-mail direto para mim. É ce.curi@yahoo.com.br.
Tem um blog também que eu sugiro. Nosso blog, a gente está botando tudo que tem de novo, o que tem de novidades sobre diabetes. É carloseduardocuri.blogspot.com. Tá ótimo. Agora, última pergunta do programa. Quem é Carlos Eduardo Cury? Que pergunta difícil. É um estudioso, que eu amo o que faço, que valorizo muito o caminho que a gente está trilhando e não somente o resultado. Eu acho que eu procuro Tem muitos parentes diabéticos, perdi o meu pai por diabetes e eu procuro um dia melhor para todos os portadores de diabetes. Isso sou eu. Cury, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui no programa. Adorei a nossa entrevista. Obrigado. Bem, você já sabe, na próxima terça-feira você tem encontro marcado comigo aqui no Copacabana Palace, onde estarei entrevistando outra personalidade que faz a notícia. Boa noite para todos vocês e até terça que vem. Nessa semana, o Jornal Nacional está exibindo uma série especial de reportagens sobre pesquisas brasileiras com células-tronco. Hoje, a Sandra Passarinho apresenta alguns resultados de tratamentos experimentais para pessoas com diabetes. Na infância e na juventude, quando a gente começa a descobrir os sabores da vida, é que a diabetes tipo 1 costuma se manifestar. O prazer do ser humano é a comida. Então, você tirar o prazer da pessoa de comer é ruim. Esses jovens iam passar a vida tomando várias doses de insulina todo dia. Eles preferiram se oferecer para participar de um estudo pioneiro. A possibilidade de tentar resolver um problema foi maior do que qualquer medo que eu senti. A opção era um teste com células-tronco para diabetes 1, o tipo mais perigoso da doença, em que as células de defesa do corpo agridem o pâncreas, onde é fabricada a insulina. Esse hormônio é essencial porque faz o corpo usar o açúcar que comemos para gerar energia. O primeiro teste no mundo com células-tronco para diabetes tipo 1 foi realizado aqui em Ribeirão Preto em 2003. Os pacientes recebem acompanhamento até hoje. No Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão, o combate ao diabetes começa com uma operação de segurança. O paciente fica isolado numa unidade especial. Antes do isolamento, o sistema imunológico dele é zerado por uma quimioterapia. Depois que o sistema de defesa do corpo é desligado, o paciente recebe uma aplicação na veia de células-tronco tiradas do seu próprio sangue. Elas vão formar a nova tropa de defesa do corpo. A célula-tronco que a gente usa vem para regenerar um novo sistema imunológico, que a gente quer que seja livre de vícios e que esse novo sistema imunológico não agrida o pâncreas do próprio paciente. A terapia é um desafio para pacientes e médicos. Como oferecer para ele um procedimento com quimioterapia para uma doença que não é um câncer? É um ataque grande, eu tive todos os efeitos colaterais, perdi cabelo, perdi peso, mas hoje, fazendo uma síntese de tudo que aconteceu, valeu a pena. A maioria dos 25 voluntários que participaram do teste ficou vários anos sem tomar qualquer remédio. Para um diabético tipo 1, ficar 6 anos sem tomar nenhuma medicação, nenhuma insulina, isso é inédito na pesquisa. Renato teve um dos melhores resultados do estudo. 7 anos sem tomar insulina. Se eu for ter algum problema no futuro, eu acho que eu vou ter menos do que uma pessoa que nunca fez tratamento.
O estudante de medicina ainda controla a alimentação, mas se permite alguns prazeres. Eu deixo para comer doce de fim de semana. Mesmo que não usemos o termo cura, mas deixá-lo com nenhuma insulina ou com pouca insulina. Uma alimentação saudável, com atividade física regular, isso já é um grande avanço. O desafio nesse momento é saber por que um continua 8 anos livre de insulina e o outro só ficou 2 anos livre de insulina. O segundo teste já começou e deverá envolver ao todo 50 ou 60 voluntários e 4 equipes de pesquisadores. Em Ribeirão Preto, Chicago, nos Estados Unidos, Paris e em Sheffield, na Inglaterra. Normalmente o Brasil importa pesquisa. A gente é bom executor de pesquisa. E dessa vez a gente está criando para exportar conhecimento. Pesquisadores da Universidade de São Paulo desenvolveram um tratamento inédito no mundo para combater uma doença que afeta cerca de 10 milhões de brasileiros, o diabetes. Você vai ver histórias de pessoas que, graças a esse novo método, não precisam mais tomar doses diárias de insulina. Portador de diabetes tipo 1, há 8 anos sem tomar uma injeção de insulina. Muitos médicos descreveriam a história de Humberto como um milagre. Ele estava no dia, na hora, no local certo, no tempo certo. O começo foi parecido ao de tantos outros pacientes. Ele descobriu a doença quando começou a beber água demais. Era 3 garrafinhas de 500 ml e com a boca seca. O processo já estava instalado. No diabetes tipo 1, o sistema de defesa do organismo ataca por engano as células beta que estão no pâncreas. São elas que produzem insulina, o hormônio que equilibra o nível de açúcar no sangue. Quando todas as células morrem, o paciente precisa tomar injeções de insulina sintética para o resto da vida. Normalmente, são pelo menos 4 por dia. Há mais de uma década, pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto começaram a mudar essa situação. Nós, endocrinologistas, sempre historicamente tratamos a consequência, que é o pâncreas não produzir insulina. Essa pesquisa tem uma diferença, que a gente trata a causa do problema, que é o sistema imunológico que está agredindo de maneira errada as células produtoras de insulina. É um tratamento agressivo, semelhante ao usado em doenças como a leucemia. O paciente passa por uma quimioterapia e enfrenta todos os efeitos colaterais, como náuseas e queda de cabelo. O sistema imunológico, a função é combater as infecções, mas no caso do diabetes e das outras doenças autoimunes, o sistema imunológico passa a agredir o próprio paciente. Sem defesas, a pessoa fica em isolamento por várias semanas. O sistema imunológico é reconstruído com injeções de células-tronco sadias retiradas do paciente antes da quimioterapia. A ideia é que elas reiniciem as defesas do corpo, sem atacar as células que produzem insulina. O tratamento só funciona para quem foi diagnosticado com diabetes tipo 1 há no máximo 6 semanas. Depois disso, todas as células beta já estão destruídas e não há o que preservar. Rodrigo também se beneficiou da pesquisa. Ele ficou 6 anos sem precisar de injeções de insulina. Hoje eu tomo só uma vez por dia de manhã e isso já é suficiente para que a minha glicemia esteja bem controlada. Em 11 anos de pesquisa, 29 pacientes receberam o tratamento. A técnica funcionou para 23, um resultado inédito no mundo e que chamou a atenção de universidades de vários países. A gente conseguiu exportar conhecimento. Isso é uma coisa fantástica para um país em desenvolvimento como o nosso. Na nova fase da pesquisa, os médicos tentam descobrir por que alguns pacientes, como Rodrigo, apenas diminuíram as doses de insulina, enquanto outros, como Humberto, dispensaram completamente as injeções. A resposta parece estar na dose da quimioterapia. Isso acontece porque sobraram algumas células do sistema imunológico que reativam essa agressão ao pâncreas. Então a ideia é tentar matar mais? Tentar matar mais. Dar uma paulada maior. O hospital continua a procurar voluntários para o tratamento experimental, mas só são aceitos pacientes entre 18 e 35 anos
com um diagnóstico recente. A ideia é tentar repetir a história de sucesso de Renato. Já são 10 anos sem nenhuma injeção, só exercícios e alimentação balanceada. Eu posso comer de tudo, só preciso controlar a quantidade. Para uma doença que não tem cura, viver a vida que eu vivo hoje, a qualidade de vida e tudo que eu já passei sem precisar ter os incômodos da doença, com certeza é grandioso. Assim. Um estudo brasileiro inédito no mundo usou células-tronco para tratar pacientes com diabetes do tipo 1. Olha que fantástico, gente. O resultado é impressionante. 84% dos participantes se livraram das aplicações diárias de insulina, Roberta, por pelo menos 6 anos. Renato melhorou tanto que resolveu seguir a mesma profissão de quem mudou a vida dele. Hoje é médico. Ele é um dos participantes acompanhados durante 8 anos pelos pesquisadores. Depois de receber as células-tronco, Renato ficou 11 anos sem precisar das injeções de insulina. Teve gente que eu mostrava exame meu e falava, você não é diabético. Mesmo falando que eu tendo diagnóstico, falando que eu era, que parecia uma diabetes super bem controlada. Há 2 anos, voltou a receber as aplicações. Agora, com uma dose muito baixa, 3 vezes ao dia. Estou usando só a insulina de ação mais rápida, só nas refeições grandes, café da manhã, almoço. Participa de uma pesquisa que está mudando a vida dos diabéticos. Eu vou conversar com o endocrinologista Carlos Eduardo Cury. O Alex, toda vez, ele cada vez mais está tentando puxar a cadeira para eu cair no chão. Porque eu já pedi para ele empurrar a cadeira, né? Mas não adianta, ele agora faz assim, desculpa aí, seu João. Passa por essa 100ª vez, passa, tudo bem. Obrigado. Depois passa lá no camarim que eu tenho uns projetos de outros empregos para você. Inclusive um deles como maquinista, jogando carvão no fogo. Que nada. Carlos Eduardo Cury, mesmo Isso não é endereço na internet. Já aconteceu de alguém escrever o mesmo quando eu digo o nome. Em estabelecimento comercial já aconteceu. Já aconteceu. E eu não acredito que a pessoa faz isso, mas acontece. Não acontece. É como o Alex, eu não acredito nas coisas que ele faz aqui comigo. Se bem que eu já posso tomar um segundinho para mostrar o flagrante que foi dado no Alex, na minha sala? Cadê? Tá no ponto aí, por acaso, vi. Olha aí. Não, quem resolve isso sou eu, que vou te arranjar 2 blocos de entrevista. Eu te falo com gordo e fim de papo. O que eu falar com gordo é lei. Pode contar. 2 blocos. Tá certo. Um abraço. Cadê o gênio? Tô falando pra parede, cara. Rápido, hein? Você está participando, é um assunto que eu acho que interessa muita gente, não só no Brasil, no mundo, né? E muita gente que se preocupa, muita gente que não percebe que está tendo, né? Porque às vezes não se examina na hora certa. Eu acho que é um papo aqui de utilidade pública. Eu até antes perguntei se tinha alguém que sofria de diabetes na plateia e algumas pessoas levantaram o braço.
Você participa de uma pesquisa que está mudando a vida dos diabéticos. Em que sentido exatamente? Como é a pesquisa? O João, é assim, é uma pesquisa voltada para o diabetes tipo 1. O tipo 1 é aquela que a pessoa tem já em criança. Isso, é assim, para todo mundo entender, são 2 tipos básicos. Tipo 1 é em crianças e jovens magros, e que normalmente não tem história na família. E esse diabetes tipo 1 é aquele que o pessoal tem jovem, conhece algum coleguinha que aplicava injeção. Que anda com a injeção anda. E tem que tomar pro resto da vida. Várias vezes ao dia, pro resto da vida. É uma doença que, até o surgimento da insulina, que foi em 1922, uma dupla de canadenses, o paciente recebia, tem uma clínica na Harvard, que é a primeira clínica do mundo, ela foi fundada em 1898. 1898. Então o fundador da clínica, o Elliot, ele dava medalhas para pessoas que completavam 3 anos de vida. 3 anos? Com a nascimento doença, aos 3 anos? Não, com a doença. A doença não necessariamente vem ao nascimento, vai vir numa idade jovem. A tipo 1 se manifesta geralmente em que idade? Olha, ela pega numa faixa, ela pode acometer qualquer idade, mas é mais em criança e jovem. Tá bom, desculpa a minha insistência, mas criança com que idade? 5, 6, 7, 8 anos. E aí manifestou, tinha 3 anos de vida. Isso, aí ele dava medalha para quem conseguia durar, porque ele fazia coisas assim, intuitivas. Olha, beba muito líquido, coma menos, coisas desse tipo. Corte açúcar. A gente hoje... Massas. Felizmente hoje, João, o diabetes, a gente vai falar da pesquisa, mas é bom deixar bem claro. O diabético hoje consegue controlar a glicose hoje, em 2010, com qualidade de vida. Isso é com muito gosto que a gente gosta de deixar claro. Os aparelhinhos de medir glicose, hoje é um furinho pequeno, uma gotinha mínima de sangue, sai o resultado em 5 segundos. As canetas de aplicação de insulina são canetas que, sem brincadeira, você aplica, não é papo de médico. É tipo o EpiPen, né? Sim, né? Você não sente mesmo, não é conversa de médico. E, assim, a gente fica muito satisfeito de poder dar aos pacientes. Hoje tem esquemas de insulinização que a gente passa para o paciente, que tem uma certa flexibilidade alimentar. Sim, claro. Mas você é diabético, não, né? Não sou. Tenho muitos familiares, tenho muitos conhecidos, como todos têm. Eu também tenho muito. Apesar de gordo, etc e tal, minha taxa de glicose que eu controlo todo ano, né? É sempre ótima. Mas é claro que todo mundo, como você falou, todo mundo tem amigos que tem tipo 1 ou tipo 2, que é uma que se manifesta depois, né? Tipo 2 é aquele, para completar a comparação, é o do adulto que tem obesidade abdominal, não necessariamente obesão. É o que eu já falei disso. Basta a barriguinha. O maçã, o gordo maçã. Obesidade do tipo maçã. E existe essa categoria? Existe. Essa classificação. Isso é científico. E ele vem num pacote. Diabetes tipo 2, pressão alta, gordura no fígado, triglicérides alto, apneia do sono, tudo isso associado. Esse é o tipo 2, é 95% dos casos. É o caso que, se eu não me engano, é o caso que é mais indicado para a cirurgia de redução do estômago. A cirurgia de redução do estômago, ela é uma das alternativas para esse diabetes tipo 2. Ele atua muito bem. Eu conheço uma moça em Nova York que era gorda, bem gorda. Ela fez a cirurgia e ela era diabética e a diabetes desapareceu. Quer dizer, não imediatamente, mas em 6 meses, ou muito rapidamente, a taxa dela foi para a normalidade. Ela não precisou nem mais tomar insulina. Isso pode acontecer ou acontece sempre? Acontece na maioria. É impressionante. Por vários motivos. Primeiro, pela perda do peso. É claro. E segundo, porque a cirurgia... Hoje existem alguns tipos. Mas elas mexem no intestino. E hoje a medicina já sabe que o intestino envia um sinal ao pâncreas, estimulando ele a produzir insulina. Engraçado. Quando a gente come, o alimento, quando passa no intestino, parece que ele manda um sinal para o pâncreas. Olha, começa a produzir que lá vai comida. Hoje a gente já sabe que existem hormônios chamados incretinas, de incrementar a produção de insulina. Como tem uns que provocam um apetite voraz.
Sim. Né? Tipo, sei lá, a grelina. Sim, o intestino, o estômago são órgãos endócrinos também. Produzem hormônios. Carlos, você está falando de coisas práticas, né? Tanto diabetes tipo 1 ou tipo 2 que podem se utilizar desses recursos. Mas já existe alguma perspectiva de se colocar um órgão produzindo insulina, sei lá, pâncreas, alguma coisa que substitua e que faça insulina? Existem estudos nesse sentido? Hoje a gente está tudo evoluindo bem rápido, por isso que eu te disse da qualidade de vida em 2010. Nós estamos para ter aparelhos que medem glicose sem furar o dedo, tipo aquele oxímetro que tem nas UTIs. Sei. A insulina oral, insulina inalada e... Inalada? Como bombinha de asa. Sei. Agora, isso está tudo para sair agora, está no forno. E isso para um paciente diabético, você não sabe o quanto o olho dele brilha. Até que ponto esse tipo de tecnologia vai ser acessível a toda a população? Porque eu sempre penso na população carente, né? Que parece que está vendo uma coisa de ficção científica. Em relação a SUS e a tudo isso, como é que vai ser? Eu acho que tudo do SUS tem que ter padronizações. Então, no início, você tem que ter casos específicos. E à medida que uma droga, um medicamento é lançado, há uma redução do preço gradual, isso passa a ficar mais fácil para todo mundo. Mas hoje, desculpe interromper, mas o governo hoje facilita muito a vida do diabético. O estado de São Paulo, especialmente, tem uma facilidade muito grande. As fitas, muitas vezes, em muitas cidades, são gratuitas, o paciente ganha. As insulinas também. O próprio ministro da Saúde atual me parece um homem muito preocupado e muito cuidadoso em relação a que a população tem um acesso bem abrangente às coisas. Só que é um país imenso e deve ser uma luta de minuto a minuto com as coisas, né? Eu não sei quem vai pagar essa conta, porque a gente tem hoje uma expectativa média. A pesquisa feita no Brasil em 80 mostrou que a gente tinha, nos adultos, 7,6% de diabéticos. Em Ribeirão Preto foi a segunda grande pesquisa, 12,1%. Nos Estados Unidos, no ano passado, acima dos 60 anos, 60% tinha alguma alteração da glicose. E hoje, se você for ver, nós estamos vivendo muito. A expectativa de vida 73, pela última da média. Saiu, média, claro. E hoje os meninos estão ficando diabéticos tipo 2, novos. Eu me assustava quando atendi um diabético tipo 2, de 40, estou me assustando com 30. Hoje eu tenho pacientes de 20 anos. Já tem tipo 2? Tipo 2. A pesquisa com células-tronco, que eu acho que é uma das suas especialidades, pode levar a uma cura da diabetes? Ou do diabetes, não sei, afinal. Dá ou do. Tanto faz. Desde que você não tenha. Mas aí. Mas o diabetes, a nossa pesquisa é para diabetes tipo 1. Aquele da insulina, do jovem. Sim. Então, o que a gente faz? O diabetes tipo 1, Jô, é considerado uma doença autoimune. O que é isso? O sistema imunológico, que é feito para proteger a gente, começa a auto-atacar. A medicina até hoje não sabe por que o indivíduo X desenvolve e o outro não. A medicina não sabe. Então, o que a gente faz? A gente desliga esse sistema imunológico como se fosse um computador. Desliga, com quimioterapia. E liga de novo com as células-tronco do próprio paciente. Então esse fenômeno de desligar e ligar tem um nome que todo mundo conhece que chama reset imunológico. Dá um boot no cara. Dá um boot. Religa. E o nosso centro, na USP, em Ribeirão Preto, já tinha um grande know-how. O professor Júlio Voltarelli conseguiu juntar um grupo muito grande que já tratava outras doenças autoimunes. Sim. Como lúpus, como artrite reumatoide, esclerose múltipla. Tem uma terrível, que é o fogo selvagem, que eu não sei qual é o nome. Me falhou aqui agora. Pênfigo. Que acontece muito, se não me engano, na região de Franca. Eu não sei. É o pênfigo. Por que essas coisas são localizadas? Não se sabe. Agora, eu vou abrir perguntas aqui para a plateia, se alguém tiver curiosidade. Mas antes eu quero perguntar o seguinte. Duas coisas que apavoram em relação a diabetes. Problema nos pés, ou feridas que abrem no pé
de um diabético que ele não trata, ou às vezes perde o pé ou a perna. E também a visão, a vista, né? Quando é a diabetes severa começa a atacar a vista, como é que é? Eu vi uma entrevista sua sobre amputações. Ah, é verdade. E, assim, não é... Muitos pensam assim, olha, quando a glicose está 400, 500, começa a dar esses sintomas. Não precisa. O diabetes, se você tiver acima do normal, vamos dizer, todo mundo em jejum de 8 horas não passa de 100. Isso. Se passar de 126 é diabetes para cima. Se você ficar 10 anos ou 5 anos com a glicose de 160, 170, você não tem sintoma, não dói, não sangra. Diabetes é uma doença silenciosa. E aí você vai descobrir o diabetes quando tem uma ferida no pé que não cicatriza. E a visão, e a vista? Então, o diabetes é a principal causa de cegueira no mundo. É a principal... No Brasil, junto com o glaucoma. E também a pessoa não se dá conta. Não se dá conta. No caso de amputações, o trauma é a principal causa de amputação no mundo. Mas as não traumáticas de membros inferiores é o diabetes. Porque o diabético, muitas vezes, ele não tem sensibilidade adequada no pé. É um paciente que anda de chinelo 1 quilômetro e só descobre 1 quilômetro que o chinelo ficou para trás. É, mas é terrível. Agora, a gente começou, eu perguntei sobre transplante, você falou, aí o assunto foi virando e eu não teve a resposta. Como é que está em relação a transplante? Nós temos hoje, só do transplante de célula-tronco, o nosso grupo hoje é pioneiro no mundo. É com muita satisfação que eu te digo isso. É uma pesquisa brasileira, sabe, na USP, em Ribeirão Preto, e que foi o primeiro transplante de célula-tronco em seres humanos para diabetes é nosso. E deu certo. Hoje nós temos pacientes há mais de 6 anos sem levar uma picada. Curados. A gente não usa o termo cura, não. Tudo bem. Porque dieta e exercício, eles continuam fazendo uma dieta saudável. O exercício é importantíssimo. Sim, isso é tratamento. O pessoal acha que não é. Não, é assim, ele continua tratando. Dieta adequada e exercício. E está no livro, Jô, o paciente que não aplica insulina morre. Eu nunca pensei na minha vida, enquanto médico, que eu fosse conseguir tirar a insulina de alguém. E você pegar um paciente que está aí 4 anos, 5 anos, mede um aparelhinho lá das 90. Isso eu já tenho história para contar pro resto da vida. Outra coisa que eu sempre acho curiosa é como muda a taxa do controle da diabetes, né? Quer dizer, através do exame de sangue. Já foi que era ok até 120, eu acho. 140. Já até foi até 140. Né? Hoje em dia, 100 ali está batendo no limite. 90 a 100, né? E qual é o critério que deve ser através de observação em vários pacientes, né? É assim, eles pegam eles acompanham a glicose de um grupo de indivíduos e vê o que acontece com esses indivíduos ao longo prazo. Certo. E o corte de 126 foi de uma população americana que eles viram que a partir de em torno disso, a longo prazo, eles tinham mais retinopatia diabética. Também o controle com o oftalmologista também acusa quando está havendo algum problema. Sim, né? Sim, por isso todo diabético tem que ir ao oftalmologista todo ano. Cá para nós. E todo mundo tem que ir ao oftalmologista todo ano. Claro. E até um alerta bom para todo mundo que está vendo, com utilidade pública, você disse. Não esperem sintomas. Todo mundo pergunta, mas como é que eu vou fazer então para quem está em casa ouvindo a gente? Todo mundo tem uma noção. A diabetes é urinar muito, beber água demais e perder peso inexplicado. Mas, gente, tem que ir no médico. Pessoas têm que medir glicose no check-up. Porque a gente tô cansado de pegar, e o homem principalmente, o masculino, ele não vai ao médico. E quando eu tô cansado de atender homens na faixa de 40, 50 anos, você chega lá, cai tudo de paraquedas. Uma hora só, gota, diabetes, colesterol, triglicerídeos, tanto é que o Ministério da Saúde hoje foca na saúde no homem. Tem gente que diz, não vou fazer exame para descobrir alguma coisa. Mas o propósito do exame é ver se tem, não é para descobrir, não é quem vai inventar alguma coisa, né? Tem alguém na plateia que queira fazer alguma pergunta para o Dr. Carlos Eduardo? Pode perguntar, o microfone está aí. Por que é que hoje a maioria das pesquisas são feitas baseadas em cima das células-tronco?
Olha, é um campo muito interessante você estudar célula-tronco. É uma nova abertura de janela, eu acho. Muitas coisas que se falam sobre células-troncos são meramente mitos. Outras são fortes perspectivas, outras não tem nada a ver. A gente está podendo participar, esse estudo nosso com célula-tronco em Ribeirão, hoje nós temos 2 linhas de pesquisa com célula-tronco em diabetes, que é uma grande perspectiva, nós estamos podendo participar disso. E o Brasil hoje, é com muito orgulho que a gente diz que o Brasil colocou um tijolinho nesse rol, que é a terapia celular. Então, num país que a gente sabe que a pesquisa é pouco estimulada, a gente tem que fazer pesquisa, atender consultório, bater escanteio, cabecear, tudo ao mesmo tempo. Mas é assim, e o Brasil está dando a sua colaboração. E por aí vai. Bom, doutor, eu quero agradecer demais a sua presença, a maneira claríssima e simpática com que você expõe esse assunto. Doutor Carlos Eduardo Cury. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Daqui a pouco a gente... Com relação ao diabetes tipo 1, passados 80 anos do desenvolvimento da insulina, até hoje a gente não sabe a causa específica da doença. Porque a gente não sabe o gatilho que fez o sistema imunológico querer agredir o pâncreas daquele indivíduo. Os anticorpos que a gente aprendeu na escola, que são feitos para defender a gente contra vírus, contra bactérias, contra fungos, eles se rebeliam contra o próprio corpo do paciente. Eles começam a ser produzidos para destruir as células que produzem insulina, que estão localizadas no pâncreas. Isso é uma doença autoimune. A criança, o adolescente, o adulto jovem apresentam sintomas claros de urinar muito, beber muita água e emagrecer. E esses sintomas vêm num prazo específico. A pessoa se lembra da semana, do mês que isso tudo começou. O tratamento não tem outra opção, é insulinoterapia. O uso de insulina nas pessoas diabéticas do tipo 1 tem sempre que estar associado à monitorização da glicose. A dor da aplicação de insulina hoje é muito menor do que era no passado. O paciente tem que estar sempre com uma fonte de açúcar no bolso para evitar a ocorrência de hipoglicemia, uma atividade física regular e uma alimentação saudável. Infelizmente, a gente não consegue hoje, no século XXI, prevenir o diabetes do tipo 1. O diabetes tipo 2 é uma doença crônica, metabólica. Infelizmente, muitos ainda pensam que o principal sintoma do diabetes é urinar muito e beber muita água. Mas são sintomas cada vez mais tardios da doença. É bom deixar claro que o diabetes é uma doença que a gente corre atrás dela. Ela tem que ser procurada. E o principal sintoma do diabetes é nenhum. Não há sintoma. É uma doença silenciosa. Quem é a figura da pessoa com diabetes tipo 2? Normalmente são adultos, são idosos, que têm barriguinha, hipertensão, colesterol alterado, triglicérides alterado, gordura no fígado, apneia do sono. E essas pessoas estão mais propensas a desenvolver infarto e AVC. É a principal causa de cegueira, é a principal causa de amputação de membros inferiores, das pernas, é a principal causa de insuficiência renal. Pessoas que têm casos na família têm maior risco de desenvolver o diabetes do tipo 2. Mas um outro fator muito importante, além da genética, são os fatores ambientais. Ser sedentários, ter uma ingesta hipercalórica, isso aumenta o risco. Na maioria das vezes a gente usa 1 ou 2 remédios logo de cara, juntamente com a mudança do estilo de vida. Com tudo isso junto, é possível sim
prevenir sequelas, é possível sim que o paciente tenha uma vida até melhor do que tinha antes. O pré-diabetes, ele sempre foi visto como uma condição intermediária entre o normal e o diabetes. Para todo mundo saber, é quando em jejum o valor da glicose está entre 100 e 126. Muita gente minoriza o diagnóstico de pré-diabetes achando que é uma pré-doença. Infelizmente não é. Estimamos que no Brasil a gente tenha hoje 11 milhões de pré-diabéticos, segundo dados da Federação Internacional de Diabetes. A pessoa pré-diabética já tem uma mortalidade maior do que uma pessoa não diabética. Esse é que é o grande problema. Então, atualmente, a gente sabe que o pré-diabetes é muito comum e com um fator agravante. Ele definitivamente não tem sintomas. Por isso a importância do exame periódico de rotina, o exame de sangue, ou em jejum, ou o teste oral de tolerância à glicose. E atualmente, diversas sociedades médicas já indicam mudança do estilo de vida na pessoa com pré-diabetes. O que ela tem que fazer para tratar essa condição? Uma atividade física regular, uma alimentação saudável e, em várias situações, sim, o uso de medicamentos para impedir que progrida para diabetes.